Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Que possamos fazer a sua vontade. Cada dia mais e mais. Possamos estar nos aproximando mais e mais do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Então vamos começar com a oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu, por este sábado de paz que o Senhor tem nos dado, que possamos continuar firmes na sua presença, seguindo o Senhor e lhe obedecendo. Que o Senhor nos traga a paz, a alegria que precisamos. Esta paz que só o Senhor pode dar, porque o Senhor é a paz, é o príncipe da paz. Obrigado. Me ajude na transmissão da sua palavra e que teus filhos venham compreender tudo aquilo que o Senhor quer que eles entendam. Me use como o Senhor quiser. Que eu diminua cada dia e que o Senhor cresça mais e mais. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos para o nosso estudo de hoje. O Senhor me mandou trazer alguns estudos sobre a mente, sobre a área espiritual e a área humana, a área física do nosso corpo. Então, nós vamos ter alguns estudos em relação a este assunto. Apesar de no canal já ter alguns estudos sobre isso, mas o Senhor me mandou trazer com mais explicação, né? Então, nós temos que obedecer o nosso Deus. Em Gênesis 2:7, nos diz assim, já é bem conhecido, mas é necessário que os irmãos estejam vendo, né? Ouvindo, porque muitas outras pessoas podem ouvir aquilo que você já sabe, né? E eles não têm ouvido. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, em Gênesis 2:7, nos diz que Deus fez o corpo do homem do pó da terra, mas este corpo não tinha vida, era apenas um boneco de barro, era apenas uma estátua de barro. É como essas estátuas que a gente vê, né? Deus criou todas as outras coisas e a última criação ele queria diferente, que fosse a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os animais que voam nos céus, que vivem nas águas. Deus fez os animais que vivem na terra. Deus fez tudo. Então o homem foi o último que Deus criou. Mas Deus queria o homem que fosse a imagem e semelhança dele, Deus. Então aqui em Gênesis 1:26 nos diz o seguinte. Gênesis 1:26 diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus queria que o homem fosse a imagem e semelhança dele, né? Então Deus criou todas as outras coisas e a última criação ele queria igual ou parecida com ele, né? Mas Deus é espírito e não matéria. Em João 4:24, Jesus diz que Deus é espírito, né? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito, Deus não é matéria, Deus não é carne, Deus não é terreno, Deus é espiritual, Deus é espírito. Mas Deus queria
uma criação que fosse parecida com ele. Mas Deus fez um boneco de barro, um boneco de terra. Deus pega uma parte de algo que ele já havia criado. Então Deus pega o pó da terra, pouco dessa terra que ele já tinha criado, e transforma em uma estátua, em um boneco de terra, um ser sem vida, sem valor. Então, em João 6,63, nos diz o seguinte. João, capítulo 6, versículo 63. Jesus nos diz o seguinte. João 6, 66. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito é o que vivifica. Então Jesus está dizendo aqui que o Espírito é quem dá vida, não é? O Espírito é quem dá vida, o Espírito é quem vivifica. A carne para nada aproveita. Aquele ser não era nada parecido com Deus. Não era parecido nada com Deus. Então Deus criou um boneco, né, de barro, do pó da terra. Mas aquele boneco não tinha vida, não tinha movimento. Ele tinha olho, mas não via. Ele tinha boca, mas não falava. Então era apenas uma estátua. Aquele ser não era nada parecido com Deus, porque Deus não é terreno, Deus não é terra, Deus não foi feito de terra, Deus não foi feito de uma matéria, Deus é espírito. Então aquele ser que ele estava criando, que fez primeiro o corpo, né, do pó da terra, não se parecia com Deus, pois Deus é espírito. E Deus queria criar um ser que fosse a imagem e semelhança dele. Então, na verdade, Deus estava fazendo do pó da terra uma casa para o ser que era a imagem e semelhança dele. Então, aquele boneco de barro era a habitação, né, daquele ser que Deus iria colocar naquele corpo. Então, Deus estava fazendo do pó da terra uma habitação para a parte espiritual do ser que Deus estava criando. Então, Deus estava criando um ser espiritual. Mas antes, ele queria fazer uma habitação para aquele ser habitar aqui entre os outros seres, a outra criação que Deus fez, né? Então, quando Deus faz aquele boneco de barro e sopra nas narinas dele o fôlego de vida, Deus está soprando a parte espiritual do homem. Então, primeiro Deus fez a parte humana, a parte terrena. Deus fez a parte da terra. Deus utilizou um material que já havia sido criado, a terra, né? Então, Deus pega um pouco daquela terra, daquele pó, faz um boneco de barro para que pudesse, né, o corpo pudesse se parecer, se comunicar com a outra criação que também era da terra. Então, o corpo do homem veio da terra, mas o espírito veio do próprio Deus. Então, o corpo do homem era terreno, veio da terra, mas o espírito do homem veio de dentro do próprio Deus. Então, Deus soprou nas narinas do homem aquele ser, não é? Aquele ser que era parecido com ele.
Agora observe o que aconteceu quando Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Quando Deus sopra a parte espiritual do homem, em Gênesis 2:7, o homem passa a ser alma vivente. Aí ele deixou de ser apenas um boneco, deixou de ser apenas uma estátua, deixou de ser apenas um ídolo e passa a ser um ser com vida. Quando Deus sopra para dentro das narinas o fôlego de vida, Deus está soprando a parte espiritual do homem. Deus está dando vida ao corpo do homem. Então, aquele corpo deixou de ser apenas terra, apenas barro, e passou a ser carne, e passou a ter sangue correndo nas veias, e passou a ser uma alma vivente, um ser espiritual dentro de um corpo terreno. Foi isso que Deus fez, uma nova criação. Uma criação diferente dos anjos. Uma nova criação diferente dos astros, dos planetas, do sol, da lua. Uma criação diferente dos animais, tanto os que habitam na terra como os que habitam nos ares e nos mares. Então Deus fez um ser parecido com ele, um ser espiritual, um ser que tinha um espírito. Mas Deus não é carne, Deus não era carne, Deus não era barro, Deus não era uma matéria, Deus é espírito. Mas Deus coloca dentro do homem um espírito, dentro daquele boneco um espírito, dentro daquele corpo de matéria, de terra, de barro, um espírito. E esse homem passa a ser vivo. Então o espírito deu vida àquele corpo sem vida. Aqui no Salmo 115, os versos do 4 ao 8, nos diz assim. Salmo 115, os versos do 4 ao 8, nos diz assim. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então preste atenção, versículo 8. Então Deus aqui diz: tornem-se semelhantes a estes, semelhante a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Então, o homem que faz uma estátua, um ídolo, é como se ele estivesse fazendo o corpo dele mesmo quando Deus criou do pó da terra. Antes de Deus soprar nas narinas daquele boneco o fôlego de vida. É por isso que Deus diz assim, no versículo 8. Tornem-se semelhante a eles, os que o fazem e os que nele confiam. Por quê? Porque a pessoa que faz estes ídolos e adoram estes ídolos e confiam nestes ídolos, o espírito dessa pessoa é morto. Então, ele é morto igual aquele ídolo, aquele boneco que Deus fez no início que não tinha vida. É isso que Deus está dizendo. Todas essas pessoas que confiam nesses ídolos, nesses bonecos de gesso, de pedra, de barro que eles fazem, é como se eles estivessem fazendo eles mesmos lá no começo da criação do homem, né? É como se eles estivessem confiando neles mesmos. É como se eles estivessem adorando eles mesmos. Por isso que Deus proíbe o homem fazer ídolos. Então, o Salmo 115, do 4 ao 8, Deus mostra o que realmente o homem é. Ele foi feito de barro, ele só o que dá vida ao homem é o Espírito, e o Espírito vem de Deus, né? O salmista está revelando, né, o homem antes de Deus soprar dentro dele a vida espiritual. Então, antes de Deus soprar
a vida espiritual, soprar o espírito, soprar a mente, o espírito é a mente, né? Depois a gente vai ver isso aí no decorrer dos estudos. Então, Deus sopra a parte espiritual do homem para dentro do homem. E o homem se torna um ser com vida, deixa de ser apenas um boneco de barro e passa a ser um ser com vida, de osso, de carne, com sangue, com pensamentos, com atitudes, com decisões, com o livre-arbítrio para escolher uma coisa e outra para decidir. Então, este homem passou a ter vida. Então, no versículo 8, nós já vimos, né, que aquele que faz e adora estes ídolos, ele é como se ele estivesse adorando, fazendo ele mesmo antes de Deus soprar no nariz do homem o fôlego de vida. É como se ele estivesse confiando nele mesmo. É como se ele estivesse adorando ele mesmo. Então, por isso, Deus proíbe o homem fazer, né? Os 2 primeiros mandamentos, Deus proíbe o seu povo de fazer isso. Então, Deus fez uma criatura visível, com o corpo da própria terra, para que esta criatura, como matéria, cuidasse de toda a criação, que também era matéria. Então, Deus fez o homem com um corpo de matéria, como também a outra criatura, os animais, os peixes, as aves. Eles tinham um corpo de matéria. Assim, Deus também fez o corpo do homem, o corpo da matéria, da terra. Para quê? Para que pudesse cuidar deste homem, né? Desta criação que Deus fez. Então, este homem ficou responsável de cuidar desta outra criação. Só que a outra criação, mas o boneco não tinha vida, né? E Deus sopra a vida nele. Em João 4:24, nós já disse, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas Deus queria que o homem fosse parecido com ele. Por isso Deus coloca dentro do homem o fôlego de vida, coloca o espírito, a parte que iria dar vida àquele corpo, a parte que iria se comunicar com Deus, a parte que iria se comunicar com Deus e o corpo com a matéria, com o visível, com o material. Então Deus coloca dentro do boneco de barro a parte que vinha dele mesmo, né? Gênesis 2:7. Deus sopra dentro do boneco de barro a parte espiritual. Então, devemos observar uma coisa. Por que o homem é um ser tanto terreno como espiritual? Porque o homem é um ser tanto terreno como espiritual. Primeiro, porque o corpo do homem foi feito da terra. Por isso ele é um ser terreno, um ser visível, um ser material, feito da matéria, chamada terra, né? E por que ele é espiritual? Por que ele é um ser espiritual? Porque ele recebeu do próprio Deus o fôlego de vida. Ou melhor, recebeu do próprio Deus o seu espírito. Então, o espírito do homem veio de Deus. Deus, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente, quer dizer, um espírito que deu vida àquele corpo. Então, quando Deus sopra a alma, o espírito dentro do homem, então o homem deixa de ser apenas barro e passa a ser alma vivente. O corpo passa a ter vida e passa a ser dominado por aquela alma, por aquele espírito, por aquela mente, por aquela parte espiritual. Em João 6:63, nós já lemos, vou ler de novo, para a gente
recordar bem, João 6, 63, diz assim: contudo, 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então, o Espírito é quem vivifica, o Espírito é quem dá vida ao nosso corpo. Então, vemos Jesus dizendo para os seus discípulos e os que ele ouvia, que era o Espírito que vivificava, né? Era o Espírito quem dava vida. A carne para nada aproveita. Nossa carne, ela para nada aproveita. Por que Jesus diz isso, né? Por que é o Espírito que dá vida, que vivifica? A carne para nada aproveita. O que Jesus estava dizendo com isso? Que o Espírito é quem vivifica, o Espírito é quem dá vida ao corpo, o Espírito é quem dá vida à carne. A carne para nada aproveita. Como assim? Jesus estava dizendo que o que dá vida para a nossa carne e o nosso corpo é o nosso Espírito. É a nossa carne para nada aproveita, pois depois que o nosso Espírito sair do nosso corpo, a nossa carne volta a ser pó, volta a ser terra, volta a ser barro. Em Gênesis 3,19, Deus diz isso. Gênesis 3,19. Deus diz assim. Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, quando a pessoa morre, quando o espírito sai do corpo, então o corpo volta ao estado que Deus criou no início, né? Sem vida, porque quem dá vida ao nosso corpo é o nosso espírito. Aqui Tiago 2, 26, nos diz o seguinte. Tiago 2, 26, ele diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo sem espírito é morto. Então, o nosso corpo é a casa do nosso espírito, é a habitação do nosso espírito. Sem o nosso espírito, o nosso corpo não tem vida, volta a ser um boneco de barro. E é por isso que tem que ser colocado de dentro da terra, porque ele volta a ser terra. Porque o nosso corpo, o corpo para nada aproveita. Esse corpo que é barro, que é terra, que é pó, ele não vai subir. O corpo que vai subir para onde Deus vai ser um corpo espiritual. Um corpo parecido com o corpo que Jesus subiu. Nós já vimos isso no estudo passado, né? Então, Tiago 2,26, ele diz que o corpo sem o espírito, quer dizer, o espírito, deixa eu ler de novo aqui, diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, então o corpo sem espírito é morto. Por quê? Porque quem dá vida ao nosso corpo é o nosso espírito. Quando Deus sopra dentro do boneco de barro o fôlego de vida, então o boneco passa a ter vida. Deus havia feito um ser parecido com ele, um ser espiritual. Um ser que podia se relacionar espiritualmente com ele, Deus, e com as outras criaturas que Deus fez. Então, como espírito, ele poderia se comunicar, se relacionar intimamente com Deus. E como matéria, como visível, física, ele poderia se comunicar com a criação que Deus fez. E Deus fez um novo ser. Todas as outras criaturas não tinham espírito,
Mas o homem recebeu de Deus uma parte que se parecia com ele e podia se relacionar com ele, Deus, e com as outras as outras criaturas que Deus criou. Então, era um ser novo, um ser diferente. Então, as aves, os animais da terra, os animais das águas, todos estes tinham um corpo parecido, um corpo que não tem alma, um corpo que não tem espírito, um corpo que é de matéria, da terra. Mas o homem não. O homem recebeu um corpo material, da matéria chamada terra, mas também um espírito dentro do corpo que fez esse corpo se comunicar tanto com o mundo espiritual como com o mundo terreno. Vocês estão entendendo? Em Eclesiastes 12:7, em Eclesiastes 12:7, nos diz assim: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, a terra, quer dizer, o nosso corpo é terreno, e ele vai voltar para a terra. Mas o nosso espírito é eterno, e ele veio de Deus. E aqui, Salomão está dizendo, e o pó, que é o nosso corpo, né, volte à terra, como o era. Então, o nosso corpo era terra, era um boneco. Deus pegou da terra, fez um boneco, né? E o espírito volte a Deus, que o deu. Então, o nosso espírito foi Deus que nos deu, veio dele, ele soprou. Então, o pó volta à terra, como o era. E o espírito volte a Deus, que o deu. Salomão descreve realmente o que aconteceu em Gênesis 2:7. Deus fez o boneco de barro e soprou o espírito, a parte espiritual, dentro daquele boneco. Aquele boneco passou a ser alma vivente, quer dizer, passou um ser com vida. Aquilo que é terreno, que é o corpo sem vida, volta para a terra, depois que o Espírito deixa ele, né? E como Jesus disse, para Deus o corpo terreno não tem nenhum proveito, pois a terra é uma criatura sem vida. E Deus quer perto dele aquilo que tem vida, aquilo que veio dele mesmo. Então, nosso corpo volta a ser terra. Por isso que Jesus disse que o nosso corpo para nada aproveita. Por quê? Porque ele é terra e vai voltar para a terra. Mas o nosso espírito é muito importante para Deus. Por quê? Porque ele veio de Deus e Deus quer este espírito de volta. O que volta para Deus é o espírito do homem, se este estiver vivo. Se o espírito do homem estiver morto, então esse espírito não vai voltar para Deus. Deus não quer um espírito que não tenha vida. Deus quer um espírito com vida, um espírito que seja liberto, salvo, perdoado, limpo dos pecados. Então, em João 3,16, nós já conhecemos, né? Mas eu vou ler mais uma vez, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, pois feitas em Deus. Então, Jesus fala da vida terrena
comparação à vida espiritual. Aliás, né, aqui em João 3, 16, 21, João está falando daquela pessoa que rejeita Cristo, o espírito dele é morto. Ele não tem comunhão com Deus. Então, esse espírito morto, Deus não vai querer de volta no céu. Somente aquele que recebe o Filho dele. Porque é o Filho dele quem vai dar vida novamente a este espírito que morreu quando desobedeceu a Deus, né, lá no Éden. E é por isso que diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a pessoa que rejeita Jesus Cristo como Salvador de sua vida, ele continua morto espiritualmente, porque quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade já nasce separada de Deus. Mas aí Deus mandou o Filho dele para que este homem voltasse a ter comunhão com ele, Deus. Para que o espírito deste homem voltasse a ter comunhão com ele, Deus. Se o homem continua morto espiritualmente, afastado de Deus, esse espírito não irá para perto de Deus. Aqui em Lucas capítulo 20, versículos do 34 ao 38, diz assim: Então lhes acrescentou Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, Deus não é Deus de mortos. Quando uma pessoa rejeita Jesus, ele continua morto espiritualmente, afastado de Deus. Ele deixou de se comunicar espiritualmente com Cristo, com Deus. Ele não tem mais o espírito dele não tem mais aquele relacionamento com Deus, a não ser se ele se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como Salvador da sua vida e convidar Jesus para entrar no seu coração, no seu espírito, no seu íntimo, e volta novamente a ter este relacionamento, esta comunhão, porque em Jesus os nossos pecados são perdoados. Então, quando Jesus vier, esta pessoa será ressuscitada. O seu corpo será transformado em um corpo espiritual, não mais num corpo mortal, mas um corpo parecido com o corpo dos anjos, parecido com o corpo de Jesus. Então, nós seremos seres espirituais, não mais terrenos. Então, esse corpo terreno será deixado para trás, para nada aproveita, ele não irá para o céu. Então, Jesus fala da vida terrena em comparação à vida espiritual, em Lucas 20, do 34 ao 38. Na vida terrena, os homens se casam e também morrem, mas no mundo espiritual, na eternidade, não haverá casamento, pois os nossos corpos serão parecidos com os corpos dos anjos, corpos celestiais, né? Parecido com o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Então, assim serão os nossos corpos. E no mundo espiritual não há casamentos, não há esse negócio de casamento, de morte. Não existe mais morte física, não é? Aquele que tem seu espírito vivo, Jesus o ressuscitará.
ressuscitará. Então, João 6, do 39 ao 40, nos diz isso. Jesus, ele disse que vai ressuscitar no último dia. Deixa eu ler bem aqui. João 6, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo do 39 ao 40. Ele diz exatamente isso, que 39 ao 40, Jesus diz assim: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar aqueles que creram nele, para ir com ele. Então, vai haver duas ressurreições. A ressurreição daqueles que são a igreja, que irão para o céu, terão seus corpos transformados em corpos celestes, e irão com Jesus para as bodas do Cordeiro, no céu. Mas Jesus também, em Apocalipse capítulo 20, verso 4 em diante, fala lá da ressurreição de quando Jesus vier para governar a terra. Ali é aqueles que morreram na grande tribulação. Seus corpos também serão ressuscitados e entrarão no milênio com Cristo. Então, todo que já crê e já recebeu Jesus como Salvador e está permanecendo firme na fé e na obediência a Ele, este é o que tem o seu Espírito vivo. E são estes que Jesus irá ressuscitar e levar com Ele quando vier. Pois Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Ele está falando aqui do Espírito vivo. Ele não está falando do nosso corpo terreno, do nosso corpo mortal. Ele está falando do nosso espírito. O Espírito vivo é aquele que crê e recebeu Jesus e está obedecendo, se arrepende dos seus pecados e afasta-se dos pecados. Estes é que são os verdadeiros filhos de Deus. Estes são aqueles que estão aguardando a volta do Messias, para que haja este arrebatamento, para que haja esta ressurreição dos que morreram e a transformação do corpo e dos que estão vivos também, para que possa subir ao Pai. Um novo corpo, um corpo celeste, um corpo parecido com o corpo dos anjos. Então Deus, ele quer essas pessoas que já obedecem, já receberam o Filho dele, já estão obedecendo a sua palavra, que amam a Deus de verdade, estão dispostos a dar a sua vida, se necessário, por Cristo, que não acreditam, que acreditam nele, que aquelas pessoas que não respeitam a Deus, que não amam a Deus, que não creem em Jesus, que não seguem a Cristo, essas pessoas são mortas. As que são vivas são as diferentes, são as que amam, são as que creem, são as que se arrependem dos seus pecados, são as que estão se esforçando em obedecer a palavra de Cristo. Estes são os filhos de Deus. Mas os que não respeitam, os que zombam, os que criticam a Deus, que perseguem o povo de Deus, que odeiam a Deus, que odeiam a palavra de Deus, que odeiam os filhos de Deus, estes são mortos espiritualmente, e estes não vão subir com Jesus. Estes não irão para o céu, estes serão lançados para longe de Deus. Aqui em Romanos 1:18 nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça.
Então, Deus, ele vem com ira para estas pessoas, que Deus deu a oportunidade para elas se arrependerem. Deus deu o filho dele. Deus veio em forma de homem para que morresse pelos homens, para dar oportunidade a todos os homens de se arrependerem e saírem da condição de condenados ao lago de fogo. Mas se as pessoas rejeitarem, então elas não vão para o céu, porque a parte espiritual que Deus deu para o homem, ele morreu, porque ele obedeceu a outro ser. Ele obedeceu a criação de Deus, obedeceu uma das criações, né? Obedeceu um anjo caído, obedeceu um ser que é um ser sem luz. Então, estas pessoas que não respeitam o seu Deus, o seu Criador e Senhor, aquele que se fez um ser humano para salvar os seres humanos, salvar os seres humanos da condenação eterna. Estas pessoas escolheram como Deus um ser criado por Deus e condenado, né? E condenado ao lago de fogo, um ser espiritual, sem luz, um anjo caído, desobediente, que odeia Deus, que persegue os filhos de Deus, que quer que essa criação, o homem que Deus criou, que vá com ele para a perdição. Então, essas pessoas pertencem a este ser, e estas pessoas irão receber o mesmo castigo que este ser sem luz, este ser maligno já recebeu. Então, essas pessoas irão ficar para sempre longe de Deus. Então, no Apocalipse 19, do 19 ao 21, nos diz que tipo de castigo essas pessoas vão receber, né? Diz assim: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, nós vemos aqui que esses adoradores da imagem, eles adoram a imagem. E a imagem representa o próprio homem. Aquela imagem de escultura, aquele ídolo feito de barro, feito de bronze, feito de metal, feito de matéria. Ele representa o homem antes de Deus colocar nele, dentro do homem, o fôlego de vida, de colocar o espírito, a parte que vive, a parte que dá vida, que deu vida ao boneco, né? Então, quando o homem deixa de adorar o Criador para adorar a criação, então é como se ele estivesse adorando ele mesmo, como se ele estivesse confiando nele mesmo. Aí se chama o eu, não é? O eu do homem. O homem, ele quer fazer aquilo que está dentro da sua vontade. Do mesmo jeito que Satanás fez o anjo caído, ele se exaltou, ele achou que ele era mais importante do que Deus, do que o seu Criador, e ele afrontou o Pai, e ele lutou contra Deus. E é assim que o homem faz quando deixa o seu Criador para adorar a criação, né? Quando a pessoa faz um ídolo para si, ele está adorando a si mesmo, ele está adorando a imagem dele, ele está adorando Satanás que está por trás daquilo. Jesus está nos dizendo que ele, como Deus, não é Deus destas pessoas mortas, né? As pessoas de quem ele é Deus
são as que são vivas, são as que escolheram Ele como seu único e suficiente Salvador. São aqueles que convidaram Ele para morar dentro do seu espírito, do seu coração. Então, depois nós vamos continuar esse estudo. Esse é o primeiro. Então, na próxima terça-feira, nós continuaremos com esses estudos. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa lhe dar entendimento da palavra dele. E mande esses estudos para frente. Mande para outras pessoas, que possamos estudar a palavra de Deus, porque Deus fala, né? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O Senhor tem me mandado dar conhecimento para vocês. Agora, se vocês quiserem este conhecimento, então vocês serão realmente sábios. Serão aqueles que conhecem a verdade vai libertando cada um de nós do nosso pecado, do nosso eu, do nosso velho homem, dessa carne mortal. Então, dê o seu bonzinho, né? Compartilhe esse vídeo, vai lá no YouTube, no meu canal Estudos com Maria Antônia, e também se inscreva lá, faça o seu comentário. E até o próximo vídeo, até terça-feira, continuando esses estudos.